vamos dizer, de apoiar. Um dia nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os motivos de apoiar a chapa do Luciano, né, mais um pouquinho. Falar um pouco da minha trajetória, né, e o que me levou pessoalmente a aderir à oposição, né. Então é importante dizer que eu entrei no Instituto em 2014, né, e logo em 2015 teve a eleição e eu estava completamente perdido sobre em quem votar, porque eu não tinha conhecimento, né, não tinha experiência, então não tinha muita base para votar, então naquele momento não me posicionei em relação a chapa nenhuma. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que eu sei que muitas pessoas estão hoje na situação que eu estava há 4 anos atrás, de não saber, de fato, a diferença entre as chapas e como se posicionar em relação a isso. Então esse relato, que é um relato pessoal meu, né, do qual eu assumo toda a responsabilidade, são coisas que eu presenciei visualmente, né? E que explica um pouco a minha opção pelo Luciano Braga, né? E não pela chapa da atual direção. Então, assim, o primeiro evento que me causou muito estranhamento, né? No momento, logo após a eleição, é quando eu recebi um e-mail, né? Do professor Galvani, que na época era representante dos professores no Conselho de Campos, e ele relatava que havia acontecido uma reunião de Conselho de Campos em que a pauta não era fechamento de turma, né, nada disso, era uma pauta, era uma discussão sobre a avaliação dos cursos, né, e naquela reunião, então, foi feita uma avaliação, né, sobre a demanda dos cursos, né, a quantidade de candidato vaga, enfim, esse tipo de coisa, né. Eu não estava na reunião, então foi eu estou repassando o relato que o Galvani fez, muito revoltado, inclusive, né, com razão, e aí ao final desse relato foi colocado a discussão fechamento de cursos, coisa que sequer estava na pauta do Conselho, né. Então o diretor Márcio colocou, né, para se voltar, por exemplo, fechamento de uma turma de meio ambiente, né, que eu achei e continuo achando equivocado. Teve outros cursos até que eu achei que faria sentido, né, por exemplo, curso de informática que tinha uma procura muito pequena, né. Teve, por exemplo, chegou a ter 2 candidatos somente, né, numa abertura. Então eu acho que até faria sentido, mas teria que ser discutido melhor. Mas no caso especificamente do meio ambiente, né, eu não concordei, até pelo fato, pela justificativa que a direção deu depois, né, de que não havia professor suficiente, né, para dar conta do curso. Quer dizer, claro que o ideal é você abrir um curso com todos os professores, mas isso não é a nossa realidade, né, nos institutos federais, nas universidades. Geralmente você cria o curso, cria a demanda para depois você tentando atender, né, depois que o aluno está aqui dentro que você vai buscar, né, atender, né, então geralmente é isso que a gente faz. Então eu não aceitei e não aceito até hoje esse argumento, né, da direção. Faz muito mais sentido pensar como eu penso, né, que foi uma questão, né, de punir, vamos dizer assim, o curso de meio ambiente pelo fato de ter sido um curso elaborado, definido pela gestão anterior. Então isso já foi uma coisa que causou um certo estranhamento, né. E depois tem um outro caso, logo depois que eu disputei a eleição para Conselho de Campos, né, tornei conselheiro, um colega servidor me procurou, dizendo, né, que estava tendo um processo de seleção para professores efetivos, né. Então a gente tem no IFE, os professores mais novos, todos são professores com dedicação exclusiva, mas os professores que entraram nos concursos mais antigos, tem gente que 20 horas ou 40 horas sem DE. E aí a gente tinha uma situação em que havia 2 vagas, né, para professores que eram 20 horas ou 40 horas virar DE, e haviam 2 vagas para 9 candidatos. E, né, esse professor veio me relatando que havia uma iniciativa da direção, de forma unilateral, de decidir que o critério utilizado seria um único critério, né, de ser o professor de 20 horas. O professor de 20 horas seria a preferência, e isso beneficiava um professor que faz parte do grupo, né, da atual gestão. Então eu me opus a isso. A gente chamou uma reunião, né, dos professores para discutir essa questão. Foi uma das poucas vezes que a gente conseguiu fazer reunião, né, preparatória para o Conselho de Campos. A gente discutiu, né, um conjunto de critérios objetivos para fazer essa seleção, e a gente levou esses critérios para o Conselho de Campos, foi aprovado no Conselho de Campos, sendo aprovado no Conselho de Campos, se montou uma comissão para se fazer essa seleção, foi feito com muita seriedade e se chegou, né, ao resultado que acabou que, na verdade, privilegiou não as pessoas que eram 20 horas, mas as pessoas que tinham mais tempo de casa, né? Que eu acho que é um critério, acabou sendo um critério mais justo, né? Inclusive, na reunião desse Conselho de Campos foi um momento crucial para mim me decidir, porque esse servidor, né, que veio falar comigo, apareceu na reunião querendo falar e o diretor não quis deixar ele falar,
porque ele era a parte interessada. E aí eu falei, caramba, né, a gente vai impedir a fala das pessoas, o que é isso? AI-5? Né? Eu fiquei muito revoltado pessoalmente com aquilo, e naquele momento eu me decidi como direção. Então a gente teve outros momentos, né, um outro caso bem bizarro, né? Um dia eu andando pela escola, passo por uma sala de aula e encontro uma sala de aula fechada, né, com ar-condicionado ligado, dentro de uma mesa de ping-pong. Foi o meu assombro, né? O que é isso? Depois, conversando, né, com os colegas do meio ambiente, descobri que aquela sala era utilizada pelo pessoal do meio ambiente para orientação de aluno, guarda de material, e eles tinham sido despejados, né? Esse foi um termo que o pessoal usou, daquela sala para colocar a mesa de ping-pong. Né? Fiquei também muito revoltado com isso. Uma outra situação foi ainda mais bizarra, né? Foi quando a direção de ensino, né, a direção veio com a proposta de fazer um curso pré-técnico pago, né? Isso apareceu primeiramente como uma ideia numa reunião numa reunião pedagógica. Aliás, a gente tem tido pouquíssimas reuniões pedagógicas ultimamente, né? Não sei se é por causa disso. Enfim, então nessa reunião se colocou esse projeto, né? Que era um projeto de ter um curso pago, né? Um pré-técnico pago, em que o aluno pagante bancaria o aluno não pagante, né? E com professores que não eram professores, né, ligados ao IFE, em muitos casos professores nem graduados seriam. A gente se opôs a esse projeto, né, dizemos que a gente queria um projeto de pré-IFE que fosse institucional, com os professores do campo dando aula, né, até como uma estratégia de combater, né, as deficiências que os alunos trazem, né, melhorar a entrada dos alunos no instituto. Né, então isso apareceu na primeira vez como só uma ideia, né, a gente foi contra. Apareceu na segunda vez novamente como uma ideia. A gente fez inclusive uma votação nessa segunda vez que apareceu, né, e os professores foram majoritariamente contra. E depois de um tempo, para minha surpresa, para o meu espanto também, eu descobri que o Pretec já estava funcionando. Já tinha 2 salas reservadas para o funcionamento, já estava funcionando, com alunos aqui, né, com camisa do pré-IF, enfim. A gente foi apurar, né, descobri que não estava sendo cobrado naquele momento, mas nada impediu de ser cobrado depois. E descobri também, né, sondando, né, aí eu fui, bom, será que isso foi aprovado em algum lugar? Eu fui pedir ao gabinete as atas dos conselhos de campo, eu fui ler as atas de todos os conselhos de campo que tinham tido, né, desde que eu entrei, para ver se tinha sido aprovado isso, e não foi aprovado em nenhuma ata de conselho de campo. Na verdade, passou numa reunião a título de informe, né, foi apresentado a ideia, mas não chegou a ser aprovado em momento nenhum, e estava funcionando já no campus. Né? Então, um outro caso que aconteceu, que é mais recente, foi o caso do orçamento, né, que a gente foi também para uma reunião do conselho de campus para discutir o orçamento, a gente não sabia exatamente o que era, e quando chegou a gente descobriu que tinha uma comissão discutindo a mesa a questão do orçamento no Instituto, e ninguém sabia de nada. Né? Ninguém sabia de nada, e aí os critérios escolhidos, que eram os mesmos critérios, né, do CONIF, prejudicavam a gente ia perder verba, e ninguém sabia. Né? Absolutamente ninguém sabia. O último caso, né, o último exemplo, então esse conjunto de exemplos mostra que é uma prática sistemática, não é uma coisa que aconteceu eventualmente, né? É um outro caso em que a gente também foi chamado para uma reunião com o Carlos Arthur, que era pró-reitor de ensino, né, a reunião que era sobre ensino médio. Eu fui para a reunião achando que era uma discussão sobre o novo projeto de ensino médio do Temer, né, isso que eu achava. Eu fui para a reunião e começou a reunião, eles começaram a falar de tal de diretrizes de ensino médio integrado. Não entendi porcaria nenhuma. Os professores que estavam, né, ali, eu lembro que a Maria Inês estava do meu lado. Eu falei, Maria Inês, o que é isso? O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. E a gente foi perguntar o que estava acontecendo, né? E aí a gente ficou sabendo que havia uma discussão há cerca de 5 meses dentro do Instituto Federal, acontecendo sobre essa proposta de diretrizes do ensino médio integrado, que era, na verdade, uma ideia de botar no papel aquilo, né, que os institutos já faziam em termos de ensino médio integrado, até como uma forma de se defender de se viesse alguma coisa do MEC, imposta, de mudança por causa da reforma do ensino médio. E essa era uma discussão que estava acontecendo dentro do IFE, né, especificamente, entre todos os IFES do Brasil, porque a ideia era fazer também um documento nacional com base, né, nos documentos de cada instituto. Então era uma discussão extremamente rica, né, extremamente ampla, complexa, e da qual a gente não contribuiu em nada. Né? Para piorar, por causa da repercussão negativa, até eu acho um pouco dessa questão, a direção de ensino, né, que na época a Suzana estava de licença, chamou para a gente participar de uma série de GTs, né, construir uma série de GTs para discutir questões relacionadas à permanência, à ensino-aprendizagem. Então a gente fez um trabalho, né, a gente se reuniu no GTs, fez um trabalho, né, bastante, a gente
produziu, né, coisas escritas, enfim, e a gente apresentou isso, né, e isso foi apresentado e ficou na gaveta, né, nada foi feito a partir disso. Então, esses aqui são alguns relatos de algumas experiências, né, que eu passei ao longo desses anos, aqui no Instituto, né, nessa direção, que me motivaram a me colocar como direção, como oposição. Inclusive, foi a pessoa que mandei o primeiro e-mail, né, para chamar a primeira reunião para se discutir, né, uma chapa de oposição. Então eu me sinto obviamente responsável por isso, né? Então isso aqui explica um pouco, né, por que a gente é oposição, né? A gente não é oposição à pessoa do Marcos ou à pessoa, né, de qualquer outra pessoa, pelo contrário, eu me dou muito bem com o Marcos, tenho respeito por ele como pessoa, assim como ao Severino, gosto muito do Severino, gosto muito da Suza, como pessoas eu gosto muito deles, espero que eles continuem gostando de mim depois desse vídeo, mas eu não concordo com a forma como eles administram o campus, e é sobre isso a nossa divergência, né? A gente uma divergência, não é nem tanto de conteúdo simplesmente, não é uma questão que a gente acha que a direção atual é ruim e fez tudo errado. Não, acho que tem coisas boas que a direção fez e que vão ser continuadas, com certeza, na gestão do Luciano, né? A questão não é simplesmente uma questão de uma divergência de conteúdo, mas de uma divergência de método. A gente discorda da forma como as decisões são tomadas no Instituto, nessa gestão, e é isso que a gente quer mudar. Tchau, gente. Um abraço.